Vamos lá então. Boa tarde, Garopaba. Mais um podcast, o Pod Filô, no nosso Café Filosófico. Novidade em Garopaba. Estamos indo já para o nosso segundo encontro dessa primeira temporada. Você já ouviu falar do Café Filosófico em Garopaba, o Filomeno? Então, acontece aqui no Ginza. Depois a gente vai mostrar um pouquinho do ambiente para vocês. E quem tá me seguindo aí já entra nessa live, já espalha para todo mundo que hoje a gente vai ter coisa boa. Bom, semana passada também tivemos, né? Vai sempre ter coisa boa. E eu tô aqui com o Marcelo Carneiro da Cunha, escritor e diretor de produção do Café Filosófico, o Filomeno. E ele vai conversar hoje com o Fernando Sodré. Eu vim aqui só fazer essa abertura para vocês e já vou passar para ele. E logo mais teremos o Teco, né? Fernando Sodré, o Teco, especialista em inteligência artificial. Vai lá, Marcelo, agora é contigo. Bora, tudo bom? Sabe que a vantagem da gente ser nascido no século XII é que a gente viu tudo já. Então eu vi a invenção da roda, que parecia na época uma coisa, era revolucionária, depois o vapor, se não me engano. E assim vai. A televisão, o cinema, e acabar com o cinema, e acabou com o cinema. E agora, nos últimos tempos, depois da internet, eu acho que foi o grande divisor do século XX para o XXI, a gente começou a ter que se preocupar com um bugman, com um bicho-papão novo, que é a tal de IA, inteligência artificial. E vem de um jeito esse tipo de coisa que, em primeiro lugar, é nos colocar num lugar de pânico. É dizer assim, ai meu Deus do céu, eu devia saber e não estou sabendo. Hoje em dia, acho que a pior coisa para a reputação de uma pessoa é não saber. Então assim, ai meu, pânico. Ah, algum artista se separou, não estou sabendo. Como é que eu não estou sabendo? O dólar, a bolsa, o escambau. Parece que hoje a gente tem uma onisciência obrigatória e entra um troço com um aspecto um pouco mais assustador do que a média e sempre é assim, ó, sempre tem um nível de especialismo que diz assim, eles sabem e nós mortais só nos resta agora rezar para que o troço não seja um tsunami e passe por cima da gente, a lá Tailândia, e você descubra tarde demais que é esse raio de inteligência artificial. Ah, o nosso café filosófico, o Filomeno, tem uma coisa definidora dele, que é a filosofia na prática. O Filomeno não pode ser simplesmente uma elaboração teórica sobre alguma coisa muito importante para um filósofo do Paquistão. A gente tem que lidar com coisas que toquem a gente. E entre as coisas que nos tocam, talvez aqui no momento tem um potencial um pouco maior de impactar a vida, é a inteligência artificial, no mínimo pelo que apregoa. Hoje a nossa conversa é um aquecimento para o café de quarta-feira, onde vai se fazer uma fala mais sobre o tema, como é que a IA vai acabar com o mundo, com a gente. Ela E hoje vai? vai. Hoje Olha. é, hoje é um momento anterior para a gente se conhecer, para vocês conhecerem o Fernando Sodré, o Teco Sodré, alguém com quem eu já interajo há algum tempo e já acompanho as elaborações sobre o assunto, um cara que faz IA na prática já há um bom tempo, alguém que já desenvolve soluções práticas de IA há um bom tempo e reflete também bastante sobre, tem uma formação técnico-humanista, tecno-humanista, que permite a ele fazer o que a gente gosta, que é elaborar sobre. Então não só ele faz, mas ele elabora. E essa elaboração organizada acontece na quarta-feira, com uma participação ultra especial de um outro conhecedor do assunto que esteve aqui no Filomeno, de passagem pela cidade na quarta-feira passada, por acidente. Ele participou, assistiu o Filomeno e gostou muito do Café Filosófico e disse, olha, eu trabalho com inteligência artificial na Google, portanto é um outro cara que está na ponta, na frente dessa onda que nos afoga, pretende nos afogar a todos, e vai também fazer uma contribuição na quarta-feira. Ele tem vontade de falar um pouco sobre a questão ética, sobre essa questão de qual é o limite do que é aceitável ou não, do que é humanizante ou não nessa nova tecnologia.
Hoje, para vocês conhecerem o Teco, então, a gente tirou o Teco da tarde maravilhosa de sábado do Recife, que é o contrário desse congelamento que a gente vive aqui no sul do Brasil. E ele topou dividir um tempo com a gente, uns minutos, para falar do que, de novo, essa conversa ao redor do assunto. E a minha colocação inicial é: boa tarde, Teco, que bom tê-lo com a gente. Mas assim, ó, eu tenho um filho, então eu vou lá e digo assim: se comporta, ou a inteligência artificial vai vir e puxar o teu pé. Isso é no meio da noite, entendeu? Então assim, o quanto é assustamento, o quanto é, por parte de vários setores, um desejo de assustar mesmo, de provocar um medo que leva as pessoas a sentir que tem que se inteirar e pagar por isso. E o quanto é real, o quanto a gente está diante de uma nova onda de transformação que vai nos levar para um outro lugar, e a gente precisa saber o suficiente para poder surfar, já que nós estamos numa das melhores praias, algumas melhores praias de surf do Brasil, estão acostumados com esse negócio de surfar na onda, levar um caldo de vez em quando. Gostaria que hoje, para começo de conversa, Teco, muito bem-vindo. Já vou chamar ele aqui. E só um o instantinho. que é pânico, o que é real, para começo de conversa nesse novo mundo que se avizinha? Vamos ver. Cadê? É isso aí que você estava falando. Peraí, até perdi. O cara tá a 3.000 quilômetros daqui, dá para levar um pingo. Só preciso mudar a câmera aqui, um momentinho só. Tu estava falando ali sobre a questão da gente entender se falta, tava lembrando a coisa que... Tá, pode ficar tranquilo, Também Teco. se Estamos esperando também se você. surfa no Recife, mas lá o medo é outro, que é o tubarão. É sempre estreito, não é iaço mesmo. Mas o que eu ia te falar é assim, ó. Peraí, deixa eu colocar a câmera parada aqui agora que o Teco já entrou. É que se o Marcelo confirmou aqui que... Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Se o Marcelo disse que realmente a IA vai destruir, né, vai acabar com a gente, então ela pode ser nossa inimiga. E a gente costuma se juntar aos inimigos, né? Contra alguém. A gente precisa se juntar Qual com é o eles. que contra alguém? Teco, super Teco tá aí, bem-vindo. ó, chegou. Super bem-vindo. Então, cara, o que você acha? O que é para ter medo? O que é para a gente ter que lidar mesmo? Porque é inevitável. O que você acha? Olha, acho que o nosso primeiro... Boa tarde a todos. Boa tarde, turma. Boa tarde, Marcelo. Oi, Joyce. Oi, Turma, a primeira... Joyce, eu acho que o Marcelo está um pouquinho abaixo do enquadramento, tá? Acho que tem que subir um pouquinho o celular dele. Mas é melhor. É melhor. Tá, obrigada, Teco. É verdade, agora que eu vi aqui na outra câmera. Mas é melhor assim, Teco. Deixa eu Pro ver. bem da humanidade, tá? Joia. Aí, assim, Joia. Agora ficou bom. Eu não fui. Vamos lá. eu sou da equipe Vamos lá. A IA, ela vai acabar com o mundo. Ela vai acabar, na verdade, com um tipo do mundo, que é o mundo que a gente, na verdade, já estava esperando há muito tempo a ser destruído. A Revolução Digital prometeu muito que esse mundo deveria ter sido destruído ao longo desses, vamos chamar assim, desses 30 anos, né, de 95 até 2025, né? A IA é a última etapa da revolução do mundo digital, pelo menos que a gente concebeu lá atrás, que é a primeira fase da revolução digital inteligente. É ela que acaba com aquele mundo que a gente achou que deveria ter sido acabado lá como profeta, né? Como profetizamos, na verdade, lá atrás, né? Então é essa IA, é esse mundo que a IA vai destruir, que é o mundo das pessoas, né, que não estão proativas em criar, em dialogar e comunicar, porque elas, na verdade, desaprenderam e se tornaram, na verdade, autômatos de si próprios. A IA finalmente vai acabar com esse mundo. Esse mundo
que até hoje vem ainda se mantendo com a revolução digital, porque essas pessoas que replicam, essas pessoas que repetem, essas pessoas que não criam, essas pessoas que fazem com que o mundo não mude, a IA é o sinal mais evidente que a revolução digital vai acabar com este mundo. É este mundo que a gente está falando neste momento que a IA está acabando. E Ai, assim, nenhuma esperancinha, não. mas então, sabe o que acontece? A gente, ao longo da história, a gente remove camadas de arcaico. Eu vi esses dias um prédio que tem babilônio, romano, qual e turco, e presente, entendeu? Tem 4.000 anos de prédio ali, e se morando ao longo de 4.000 anos. Alguma coisa teve que ser removida, que não era mais habitável, se mudou para o andar de cima, se criou um novo Perfeito. andar. Essa É isso aí. questão do arcaico necessário, porque assim, Teco, tem gente aí morando do mesmo jeito que vivia há 12.000 anos, Tem, no Alasca, na Amazônia, né? E esse pessoal tem. parece que está bem. Esse pessoal está de boa. É nós que temos questões para lidar com a inovação, porque nós somos uma cultura industrial, nós é que precisamos fazer mudanças, porque esse povo acho que vai continuar uma sociedade não industrial, sem ter nada a ver com esse negócio que a gente está discutindo. Veja, o mundo da subsistência, o mundo que ainda permanece na subsistência, desconectado, né, naturalmente, dos benefícios, né, que todas as tecnologias, em especial, né, que você está colocando ali num 12.000 anos, mas eu estou colocando aqui nos últimos 500 anos, vamos chamar assim, né, Tá? esse mundo da subsistência, esse mundo, né, natural, esse mundo ainda tem pedaços do mundo que o crescimento populacional não chegou até ele, né? Mas com Sim, certeza certos avanços científicos, tecnológicos que chegaram até essas pessoas da subsistência já fizeram por exemplo, o tempo de vida, né, aumentar desse mundo, dessas pessoas, né? E a questão populacional que está sendo nesse momento, né, ainda extremamente, né, lidada de forma política, né, com as fronteiras geopolíticas e econômicas definidas pelos países, né, os Estados-nações, fazem com que ainda tenhamos esse tipo de pessoa que vive nessa subsistência, porque a população que está se concentrando nas grandes cidades não conseguiu ocupar o espaço dessas pessoas que ainda vivem na subsistência de modo mais simples e vivem felizes com as suas famílias, mas sim. que não têm a seu favor, né, o benefício de ter morado, vamos chamar entre aspas, ou ter se desenvolvido a certas questões urbanas ou familiares, porque viveram lá no cantinho dele e a evolução humana chegou até ele numa forma, vamos chamar entre aspas, né, passiva, né, através de medicamentos, através de energia elétrica, através de transporte, através de delivery, através de um monte de coisa. Esse mundo vai mudar pouco. Não é esse mundo que eu estou falando. Eu estou falando do mundo urbano, do mundo onde a gente tem hoje 66% de concentração populacional. Eu não estou falando dos 33%. Eu estou falando de 2/3 do mundo que ainda tem pessoas que vivem como vivem esse exemplo que você deu, que é maravilhoso como contraponto, né, e provocador para a nossa audiência, mas que, de forma absolutamente natural, essas pessoas que vivem nos espaços urbanos ainda se comportam com essa atitude simples, com essa Sim, atitude sim, de repetição, com essa atitude sem proatividade, sem domínio. A IA está matando esse mundo em sim, muito pouco tempo. sim. Olha só, como a gente não tem, uma das coisas que a gente não concorda, a Joy e eu, que a nossa base nunca é muito instável, a gente navega na instabilidade, a nossa base do celular está um pouco instável, ela está ajustando Eu tô agora. ajustando, mas eu tô Mas, curiosa que tu não tá aparecendo aqui na câmera pro Marcelo. Não sei. mas está Eu aparecendo para o tô, mundo, eu tô vendo o Marcelo, tô vendo você agora, tô vendo tranquilamente. lamento. Não, tudo bem. Olha só, Teco, nesse 66% onde a gente se inscreve, né? Como eu digo, a gente teve a opção, ao longo desse tempo, de incorporar e não. Eu fiz uma fala num outro café filosófico que eu dizia que Claro, o presente é formado por várias camadas de tempo, vai. sem Existe o dúvida. passado, existe o contemporâneo. A gente Perfeito. opta por
tem podido optar por viver mais contemporâneo, menos contemporâneo, nenhum contemporâneo, sabe? O cara que se Uhum. recusa navegar, por exemplo, no uso de aplicativo, no uso de qualquer coisa no celular. As pessoas que optam porque não Isso. querem, porque usam dinheiro vivo, sabe? Não tem conta Perfeito. bancária, Isso. etc, etc. Mas isso naturalmente vem se reduzindo. Eu li agora que 90 e poucos por cento dos brasileiros têm acesso a algum tipo de dinheiro digital, sabe? Exato. O que é muito, Exato. né? Então, não vem mudando a coisa não vem acontecendo anyway, de qualquer maneira. Vem, vem acontecendo, claro, veja. Se a gente olhar, por exemplo, para a última grande revolução digital de moeda monetária, que foram os pagamentos instantâneos que ocorreram em vários países no mundo inteiro, né? E ocorreu fortemente aqui no Brasil, ali na época da pandemia e um pouquinho depois, que foi uma Sim, avalanche de adoção, né? E de né? segurança para a grande base populacional brasileira, né? Que já atingimos quase 90% da população brasileira, da população economicamente ativa, usando o Pix, Uhum. certo? Agora imagine que a próxima etapa é você comandar o Pix com a sua voz e a sua face, sem você precisar de uma biometria, sem você precisar, por exemplo, de um reconhecimento. Então eu não preciso mais da chave do Pix. Certo. Eu sou a chave do Então Pix. veja, isso, eu sou a chave do Pix. Né? Se você tiver um celular um pouquinho melhor atualmente, né, que tem algum grau de biometria, Uhum. né, nesse momento, você não precisa mais ter sua chave para entrar no seu banco para poder autorizar um Pix na sua chave. Eu estou Sim. usando a minha Não, mas biometria para poder. Isso já é olha só, no IA. plano, talvez seja a coisa mais fácil para a gente entender de benefício. A gente não percebe a inteligência artificial presente num Pix, por exemplo. A gente não Exato, se dá conta de. Ela está exato. lá, mas passivamente como um circuito elétrico. Está lá, É isso sabe, aí. uma turbina de Itaipu está lá. Eu não estou sabendo que a energia foi gerada Perfeito, por eletricidade. Eu só me beneficio. Agora, tem horas que eu sou chamado a participar do jogo, não é? perfeito. Uhum. Então, como é que, por exemplo, eu fico imaginando, eu sempre viajei e por um desses acasos, eu sempre falei línguas. Eu falo 4 línguas. Então, em geral, Exato. eu falava com as pessoas. Eu sabia falar com as pessoas. E eu pensava, tinha um monte de gente com quem eu não tinha como falar. Eram gente que não Claro. estava educada, né? E eu É pensava, isso hoje aí. com o Google Translate, a gente fala com esse pessoal. Tu trouxe bilhões de oportunidades de troca, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E agora na IA, Marcelo, com tecnologias que já estão existindo em tecnologias assistivas, pode, assim, definir 2025 é o ponto de inflexão onde talvez, Temos uma certo? data. 2025, não estou falando 2030, tá? 2025 é o ponto de inflexão onde as pessoas não vão mais precisar estudar línguas quando tiverem na sua maturidade. O estudo de línguas vai ser um estudo cultural. O estudo de línguas vai ser uma aquisição e um melhoramento de você como ser humano para estar num ambiente diverso culturalmente, mas não para poder se comunicar e dialogar. Em Perfeito. 2025, as IAs serão miniaturizadas suficientes para Anota estarem já em celulares de médio porte, ou seja, celulares mais baratos, aí. principalmente ao redor do mundo, e aí a gente não vai mais precisar de entendimento de linguagem para se comunicar na outra língua. A gente vai precisar de entendimento de linguagem para entender fenômenos culturais, que a linguagem é muito Sim. cultural, né? E faz você evoluir como ser humano, né? Devido ao conhecimento de Então, diversidades, de ambientes, de saberes e fazeres. tocou numa questão muito importante que eu acho que é para quarta-feira, talvez a gente pode avançar um pouco mais, é o Uhum. seguinte, ah, que é isso, entende? A informação e o significado. Então, eu, particularmente, com a vantagem de ser, né, um cara do século XII, eu tendo a olhar para as coisas com um filtro de que o bom senso impera, sabe? Os humanos, eles são muito guiados, por mais que não pareça, pelo bom senso. Eles olham para o próximo, isso aí não rola. Second Life, VR não Certo. vai, entendeu? Mas isso aqui, o Pix, sim. É o mesmo grau de Perfeito. tecnologia. Uns eu adoto, uns não, porque não. Não me bateu. Ah, eu estava vendo meu filho agora adquirindo um conhecimento super legal de inglês que ele está Uhum. usando na troca com outros games no Brasil e fora, tá?
E eu, que sou um cara que vivi muito essa questão da linguagem em outros países, para mim é muito claro que existe a linguagem e existe a cultura. E a linguagem, na verdade, é uma forma de acessar a cultura. E isso não vem com o Translate. Entende? Vai só me possibilitar acessar aquela cultura. Mas todo o trabalho de compreensão de como funciona a mente de um japonês, um alemão, segue existindo. Não vai vir junto com o Exatamente. Google Translate. Isso vai Não vai. possibilitar que eu navegue, mas a onda, eu vou surfar, mas a onda segue existindo e ela é imensamente complexa e é imensamente humana. Uma cultura é uma cultura. O que tu acha? Aí é onde entra essa tecnologia maravilhosa, né, de inteligência artificial, porque agora, com a não barreira da linguagem, ou seja, do entendimento da comunicação e do diálogo de forma quase instantânea, como nós estamos aqui conversando, né, veja o que é que vai acontecer. Eu poderia adquirir o lado bom, eu poderia adquirir mais cultura, eu poderia adquirir, me transformar mais rapidamente, porque eu não terei mais a barreira da linguagem. Será muito mais rápido, mais Claro, fácil, sim. e eu terei, em comparação, uma coisa maravilhosa que o ser humano tem para a sua proteção e tem para, obviamente, para o seu não comportamento, para a sua não atitude, certo? Que é, eu terei, né, a barreira do medo, essa descrença que nós temos pelo fato de não ser entendido. Imagina em 2030, Marcelo, todo mundo tendo um acesso a um dispositivo simples como esse que nós estamos aqui, né, através de tecnologia de inteligência artificial, podendo adquirir culturas, conversando com pessoas de outras culturas, sem ter a barreira de linguagem, do Olha, eu diálogo, da acho, comunicação. cara, eu acho que tudo isso vai acontecer, tá? A gente vai ter todo o tipo de surpresa, tem um monte de coisas que as pessoas, a gente não imagina qual é que vai ser o uso, a gente cria para um lado e o pessoal usa para o outro. Mas assim, o que eu sinto é muito isso, que a gente vai ter, por exemplo, por um lado, você representa uma ameaça em termos de trabalho para o pessoal que é tradutor, hoje vive de tradução, de uma coisa que é lenta, que é, em alguns casos, o tradutor humano faz uma tradução, uma ressignificação daquela cultura para essa. E, não sei, a máquina vai fazer em algum nível, mas sabe, o que o japonês quis dizer quando disse isso? O que um americano quis dizer quando disse isso? Para eu poder transpor aquilo para o Brasil, por exemplo. Não para português, mas para a mente de um brasileiro. A intenção do texto original. Então, aí tem camadas ainda. Mas fique tranquilo que a IA já vai. Isso aí que você está falando, isso está resolvido. Isso aí já está resolvido. Ou seja, o que você está chamando, está discutindo, que é o valor semântico, né? O valor semântico de uma linguagem, a IA já resolveu. A questão agora é de explorar isso em larga escala. Isso aí já está resolvido. Esse desafio tecnológico do valor semântico entre culturas já está resolvido, tá bom? Totalmente Sério? resolvido. Não é o Google Translate, não é o Google Translate que resolveu, certo? São os modelos de linguagem natural que já foram resolvidos com alto volume de treinamento, isso já está resolvido. Mas eu acho que para o nosso ambiente aqui, a gente vai discutir isso na quarta-feira, como chamado, eu acho que tem coisas muito mais interessantes para o dia a dia. Por exemplo, né, as pequenas e médias empresas, por exemplo, de um território industrial enorme como Santa Catarina tem, né, em vários polos econômicos e industriais, vão começar a chegar robôs com 6 eixos custando $1.000. Então, O quanto você isso vai substituir o trabalho técnico? O quanto isso vai substituir linhas de produção? O quanto isso vai substituir a logística? De forma muito rápida, Marcelo. Nós estamos falando numa queda de escala extremamente intensa, né? Estamos falando ainda não exponenciando, mas numa curva bem intensa, que nos próximos 5 anos essas tecnologias de automação vão cair rapidamente. E isso estará acessível. E é essa revolução que nós estamos falando. Quarta-feira a gente vai conversar sobre isso. Assim, isso, como eu digo, eu só imagino que um negócio desse pode significar. Então, assim, como eu digo, é uma materialização brutal de uma... Como, de novo, um dia elevador teve ascensorista. Eu lembro. Tem filme com isso. Um dia ônibus dobrador. Tem em Brasília ainda, Marcelo. Fica tranquilo. Em Brasília ainda tem assessorista. Claro que sim.
num prédio público, talvez, ser assessorista lá por um cargo que ele ganhou, fez um concurso há 30 anos. Mas, enfim, ou seja, é desumano. A pessoa diz, mas eu tiro o emprego. Mas é um emprego desumano. Por que tu um humano para apertar botão o dia inteiro de um elevador? Não faz sentido. Pois é. Não é? Esse emprego, que é o subemprego, que é uma ocupação profissional, como é um motorista de Uber, né? Como é um entregador de delivery, né? Em quanto tempo, em áreas urbanas de países desenvolvidos, ainda teremos, por exemplo, Pouco, né? esse subemprego, que é uma ocupação profissional e não um emprego? Sim, sim. Olha, eu acho que, de novo, a minha tendência é que não cair. É muito fácil cair nos maniqueísmos. É muito fácil olhar pela ameaça e começar com um discurso de, meu Deus, né? É mais uma forma de opressão que tem do blá blá. Assim, tem isso também. Vai ter. Mas, digo, ao longo da história, a humanidade sempre fez isso. Ela sempre inventou um troço que Isso aí. desempregou e criou novas oportunidades, ou tirou do caminho simplesmente pesos que a gente carregava, né? Que ninguém foi ganhando. Então, tudo isso vem junto. O ser humano tem uma capacidade enorme de aprendizado e de transformação. Mas o ser humano ainda não tinha enxergado a oportunidade, né, que ocorreu nesses últimos 30 anos da transformação digital que houve, ou da criação de novos modelos produtivos. Entrou uma pergunta aqui, por exemplo, o que é a obsolescência do humano? Minha tese. A gente nunca teve, por exemplo, em minha interpretação, a gente nunca teve, por exemplo, isso que está acontecendo com a inteligência artificial, certo? Na mão e na disponibilidade de 3,5 bilhões de pessoas de forma simultânea. É essa mudança que nós estamos falando. A capacidade do ser humano aprender tem que virar muito mais rápido do que a gente sempre aprendeu. É essa mudança que nós precisamos incutir na cabeça de quem estará nos ouvindo na quarta-feira e agora, de conseguir perceber que a velocidade sua de aprendizado tecnológico e de aprendizado de uma nova forma de fazer o que você sempre fez precisa ser modificada. Porque nós temos agora 3,5 bilhões, quase 4 bilhões de pessoas com potencial de utilização de tecnologias assistivas inteligentes, como IA, nesse momento. Então, para nós estarmos, né, com os mesmos padrões de vida, com as mesmas qualidades, com os mesmos empregos ou ocupações, ou com a oportunidade de poder gerir nossa família e nossos negócios e continuar crescendo sempre felizes, nós precisamos reaprender e aprender coisas novas de modo muito mais rápido, porque na humanidade nunca teve algo tão com potencial de transformação na mão de um volume muito grande. Nem com vacinas a gente tem isso. Nem com agricultura a gente teve isso, mas agora a gente tem com IA, porque IA está nesse celular, está no celular da nossa audiência e vai transformar a vida das pessoas. É essa mudança que a gente precisa dizer para todo mundo. Olha, mas a pergunta era... porque a nossa obsolescência, dizer, nós nos tornarmos supérfluos. Porque até então, e de novo, a gente já vem fazendo isso há muito tempo. Nos tornamos, para algumas coisas, a gente deixou de ser necessário. Quanta gente precisava para produzir comida até o século XIX? Perfeito. Depois você 3% dos Estados Unidos, não sei quantos por cento hoje no Brasil, fazem comida pra caramba, sabe? Precisava de 80%, agora precisa de 3% das pessoas. Então, foram fazendo coisas. Porque trabalhar na terra, na boa, sabe? Com uma enxada versus dirigir um trator com GPS, os combates analisando. Isso. Né? Então, assim, a gente também libertou o humano de coisas que não eram boas para humanos, a priori. Não usavam a nossa sensibilidade, né? Então, uma próxima coisa que eu sinto é o preconceito, tá? Especialmente eu que trafego muito fortemente pela área de humanas, pela minha atuação como escritor, enfim, eu dei aula há muito tempo, e tenho um filho que interage com a área de educação, com psicologia, mesmo a psicanálise. Eu sinto que existe de alguns universos que não são para valer usuários de tecnologia e que estabelecem que a tecnologia é per se ruim, é mal, sabe? Tempo de tela é uma coisa absoluta. A criança passou 2 horas na tela, 4 horas na tela. Parece eu no tempo da televisão, no meu tempo. Muito tempo de televisão deixava a gente torto. Cara, e o que eu estou fazendo naquele tempo?
A questão qualitativa, o que ela me traz, o que ela representa. Eu tô fazendo o quê? Consumindo passivamente ou interagindo criativamente? Por exemplo, abrindo o Claro. universo de trocas. Então, assim, essa questão do preconceito, como é que você percebe? Você está mais no meio tech corporativo do que eu. Eu estou no meio mais tech humano. Olha, E aqui nas outras eu olha, vejo muito preconceito. o, eu vou entender um preconceito, eu vou entender o preconceito que você está citando como o entendimento daquilo que é diferente de mim. Não de Ok. mim, eu, Fernando Sodré. Ou seja, o que as pessoas consideram que o preconceito surge porque eu não estou entendendo o outro. Então, eu tenho um preconceito sobre aquele outro porque eu não o entendo. Né? E aí eu utilizo os meus valores para entender aquele outro, já que eu não o entendo. E aí vão provocando sensações e mudanças e comportamentos e emoções sobre o outro, já que eu não o entendo, eu estou utilizando meus valores. Ou seja, o não saber se colocar no outro. Eu entendo o preconceito com esse viés, tá? Sobre este fato, sobre este viés aqui, vamos pensar sobre o seguinte. Toda tecnologia, ela nasce, né, e cresce e se desenvolve, vamos chamar assim dos conceitos da biologia, né, de uma forma preconceituosa. Isso é muito importante que todo mundo compreenda como um fenômeno sociológico de uma tecnologia que a gente utiliza para o nosso dia a dia. Por quê? A tecnologia, ela quando é distribuída, ela é distribuída a partir de certos núcleos, que são os núcleos de desenvolvimento e de distribuição daquela tecnologia. Então, de forma natural, ela não é amplamente utilizada de forma direta por todos. Ou seja, ela tem graus de controle. E isso é inerente ao paradigma digital. Depois, na quarta-feira, a gente vai falar um pouco sobre isso, que é massa. Então, o que é que acaba acontecendo? Vê só. IA é uma tecnologia digital. Cara, vê que loucura. Então, ela naturalmente herda todos os preconceitos de quem domina e quem não domina. Os desenvolvedores de tecnologias de inteligência artificial têm preconceito contra aqueles que não desenvolveram. Os usuários de inteligência artificial têm preconceito contra aqueles que não utilizam. Claro. Mas a gente tem uma missão, Marcelo, porque nós Claro. somos Sim. humanistas. Você é um humanista. Eu Aliás, dos melhores que eu conheço. sou uma Olha só, régua de peso. nós precisamos eliminar essas barreiras do preconceito contra o uso dessa tecnologia. Ok. Isso é comigo. Eles tiveram, os grandes desenvolvedores e investidores de IA tomaram uma decisão brilhante no fim de mais ou menos 2022, quando eles, no fim não, né? No fim de 2021, quando eles tiveram quase um ano para poder liberar a versão 3 da GPT, do modo mais simples que o ser humano pode interagir com uma tecnologia, através de texto Sim. e fala. Sim. Não foi uma tecnologia assim como o Google fez. Não foi uma tecnologia como a rede social fez. A rede social é um negócio complicadíssimo. Isso que nós estamos fazendo aqui é complicadíssimo. Muito. As pessoas estão absorvendo tudo isso porque as pessoas têm que absorver para poder sobreviver e entender o mundo, a sua volta e tudo mais. Mas é complicadíssimo. Fácil é a interface de busca do Google. Fácil é a interface de diálogo de uma IA generativa, que é um tipo de IA que a gente está falando. Uhum. Nós temos que eliminar essa barreira. Temos que eliminar esse preconceito. E eles herdaram todos os tipos de uso anteriores de tecnologias, como, por exemplo, uma coisa super bacana que a IA também tem, né? Que é, você pode usar uma tecnologia, você pode compartilhar ela. Vê que legal. Sim. Sim, sim. A IA generativa poderia ser construída de modo obrigatoriamente pago. E aí eles herdaram da tecnologia digital do tipo, não, tem um modo gratuito, que é um modelo tecnológico. Isso não foi a IA que criou. Isso é um modelo que existe. Os modelos de teste, trial e compra já existem há muito tempo. E eles herdaram isso. Então, por si só, ela é uma tecnologia preconceituosa, porque a gente precisa, na verdade, simplificar e popularizar. A nossa missão na quarta-feira é dizer e fazer com que todo mundo entenda que precisamos popularizar no dia a dia o uso das IAs, em especial das IAs generativas, que são das IAs mais fáceis de serem utilizadas. Sabe uma coisa eliminar que o eu acho? Eu vou fazer 3 anotações rápidas aqui que a gente falou, tá? Uma, que eu agora, o meu filho está com 12 anos,
E a gente sempre leu livros. E eu fui ler livros clássicos da minha infância para ele, e em português, em tradução. E muitos me espantaram como era ruim aquela coisa. Então, assim, eu não sei como foi que eu li, porque eu gostei, entendeu? Mas, especialmente as traduções, vale para Ilha do Tesouro, vale para Perfeito. Viagem um Balão. Cara, são traduções horrorosas. Agora mesmo, meu filho está lendo The Boys from Paul Street, Meninos da Rua Paulo, que é húngaro, né? Putz, é Aham. um negócio. Então, assim, primeiro, a gente estabelece que o livro é nobre por si, é melhor por si. Quando eu, que sou um cara que cresci lendo e produzo livros, agora nesse semestre eu tive 70 mil leitores de um livro digital que eu lancei infantil numa Aham. plataforma. 70 mil leitores, o livro só tem digital, uma plataforma que foi lançada agora. Então, tem 70 mil pessoas lendo esse livro, entendeu? Em É formato isso aí. puramente digital. Ou seja, eu que cresci no papel e que gosto, acho que tem uma coisa legal do papel. Ah, se a tradução é ruim, que adianta aquele troço de papel, entendeu? A nobreza foi para onde? Então a inteligência continua sendo o diferencial mais do que a mídia, do que o meio, na minha percepção. Isso é um item. Segunda coisa, que eu acho que o preconceito se estabelece muito por estabelecer um tag de é ruim, é pior. Essa mudança nos coloca num lugar de ameaça e pior. Isso não tem a ver Isso com aí. não tem a ver com tecnologia, tem a ver com mudança, tá? Perfeito. Primeiro Egito apresentou papiro para um babilônio, disse, ah, não, que isso? Texto é em cerâmica. Você, Entendi, entendi. assim, eu acho que tem esse elemento. E a última questão que eu sinto é que tem sim uma sensação diferente na IA em relação a outras transformações que nós criamos, humanos, e até por isso que a gente está usando o HAL 9000 como quem fala, Isso. Boa porque o ideia. HAL Aham. 9000 é uma genial construção do Stanley Kubrick no filme 2001, Odisseia no Espaço. Ele somatiza num olho vermelho assim, tudo que a gente tem de medo das coisas que a gente cria, sabe? Tá. Esse medo da nossa criação, o médico e o monstro, é o Frankenstein, essa coisa assim, puxa, a gente que fez esse troço, Perfeito. agora esse troço Aham. vai se voltar contra nós. E nós, pela primeira vez, delegamos as escolhas para a máquina, para valer, de uma forma mais organizada. Ou estamos delegando uma inteligência que não é a nossa. Nesse sentido, eu acho que o medo gerado é diferente. Você coloca um ponto muito interessante, né? Sobre essa questão, né? Aliás, eu queria até fazer uma pergunta aqui para Joyce, para você. Nós vamos ficar aqui durante quanto tempo fazendo Agora, essa primeira conversa? porque eu me entusiasmei demais, mas na verdade a ideia é esse drops aqui, essa aquecimento, e a gente encerra e lança para quarta-feira Tá bom. tudo isso Então daqui, vamos lá. estado de espírito e mais as condições, as coisas organizadas da quarta-feira. Claro, não há dúvida. Ótimo, vamos lá. Uma coisa que eu acho maravilhosa. Rapaz, pensa numa coisa incrível que nós, seres humanos, somos, né? Nós somos, ao mesmo tempo, né, seres que buscam, por causa da nossa evolução, em especial cerebral, de buscar o conforto e buscar a economia de energia. E, ao Sim, mesmo tempo, nós somos movidos pela mudança, sim, né? E esse movimento de mudança, a resistência. sim, A resistência interna e a resistência social por causa das mudanças que podem chegar lá na frente, né, nas mudanças do status quo, ou podem voltar a ser somente uma mudança do meu dia a dia, da minha rotina, que eu preciso me readequar. A IA e as tecnologias assistivas que vêm com ela, a automação, a robotização, né? E, obviamente, todas as que vão transformar o nosso dia a dia, está nos impondo de modo inequívoco a que você acelere o seu aprendizado, que a gente acabou de falar. O que é que acaba acontecendo para nós humanos? Será que nós vamos viver nesse desconforto do aprendizado contínuo? Ou nós temos que assumir isso como definitivo? Que é o que eu estava falando, que a revolução digital nos trouxe de modo claro, para mim, pela primeira vez, de uma forma simples, de dizer, olha, você não tem que mais achar que isso é um desconforto, você reaprender para poder aprender alguma coisa nova.
A IA está trazendo de modo claro que existirão pessoas, outras, que poderão, né, desenvolver algo muito mais rápido, melhor, mais fácil ou mais confortável, com menos esforço, utilizando tecnologias assistivas do que você sempre fez o que você faz. Sim. A IA, ela é transformadora, e em especial as IAs generativas, ela é transformadora sobre o que nós, seres humanos, fazemos hoje, não só sobre a própria tecnologia em si, mas sobre muitas áreas. Sejam médicos, enfermeiras, motoristas, técnicos, advogados, escritores, crianças, professores, educadores, tudo isso está neste momento em transformação, estamos no olho do furacão. Para mim, essa é a mensagem maravilhosa que a gente precisa dar para todo mundo. Cara, precisamos eliminar esse desconforto. Eu vou encerrar com uma pergunta para quem está assistindo, uma colocação para vocês refletirem. Do que vocês ouviram aqui, tem uma coisa, o Humberto Eco, ele era um grande estudioso de semiótica, de comunicação, e ele tem um ensaio chamado Apocalípticos e Integrados. No livro Apocalípticos e Integrados, mas é a introdução do livro. Tá? E lá ele divide o mundo em dois grupos, ele divide nós em dois grupos, os apocalípticos e os integrados. E basicamente, o que acontece? Os integrados são os caras que gostam do mundo como ele é. Eles estão felizes com o mundo desse jeito, assim. Deixa assim, tradição, família, propriedade e tal, tá legal, eu já entendi esse negócio, tá bom, eu só quero mais do mesmo, porque mudar. E o apocalíptico é o cara que não aguenta, ele não consegue, ele tenta ser integrado, mas ele não consegue aceitar que o mundo seja melhor desse jeito e vai tentar implodir tudo o tempo inteiro. Então, como colocação final pra gente... Ô, Joy, me derrubou. Desculpa, gente. A Joy é uma integrada. Eu sou mais ou menos, metade integrada, metade apocalíptica. Mas então, assim, como colocação para encerrar o nosso encontro de hoje, eu acho que todo mundo precisa refletir sobre si mesmo em relação a mudanças, ameaças e a inteligência artificial, essa coisa que surge com esse potencial transformador, pensando, eu sou mais para apocalipse ou eu sou mais para integrado? Porque não é a mudança ou não é a tecnologia, mas como eu vejo, reajo sim essa coisa que surge. Então, somos apocalípticos ou integrados? Quarta-feira a gente conversa. Dois? Olha só, você falou... Tem um comentário aqui que eu vou participar um pouquinho agora, na hora de encerrar. Quer falar mais alguma coisa, Fernando, sobre o que o Marcelo disse? Uma coisa simples. O tempo, né, que o Humberto Eco viveu, ele tinha que lançar, né, naquele momento, essa discussão para um momento de reflexão, não há dúvida disso, né? Então, o termo que ele utiliza, né, bíblico, né, do Apocalipse, é extremamente importante dentro do tempo cultural que ele estava e na sociedade em transformação, que não via a transformação que estava chegando, né? O tempo que nós vivemos já após 30 anos de revolução digital são outros tempos, né? Nós precisamos incorporar tecnologia ao nosso dia a dia, como já fazemos há muitos anos, né? Não há muitos anos, há mais de 10 anos, seres humanos em, obviamente, vida urbana que não são alfabetizados digitalmente. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que há mais de 10 anos não temos mais seres humanos sendo educados que vivem em espaços urbanos também alfabetizados digitalmente? Vê que loucura. Então, está na hora de a gente poder mudar um pouco sobre isso. Outro dia eu estava falando sobre quando o Lenine lançou a música Paciência. Isso. Era 1999. E ainda não existia o WhatsApp. Ainda não existia essa coisa de encontrado em todos e quaisquer lugares. Ainda não existia essa tecnologia toda que não nos deixa mais ficar fora do mundo, né? Isso foi em 99, isso é o quê? Caraca, 2009, 2019, 25 anos. Mas a gente já estava entrando, porque eu estava entrando no ensino médio nessa época, saindo, na verdade, e usando computador. Eu estava com 15, não, 99 eu estava com 17. E estava começando a usar chats do Terra, estava começando a escrever. Mas é isso aí, Joyce. Há 25 anos, sem começando. Bom, há 25 anos atrás, esse mundo já se acabou. Esse mundo aí já foi.
Isso já era. eu acho que assim, ele começou a se acabar quando ele começou a existir. O ser humano faz coisa louca, né? Gente, assim, ó, quero dizer que nós estamos agora, nesse momento, com 11 pessoas nos assistindo, Oi, tá? pessoal. Obrigada por estarem aqui. Obrigado, Vocês turma. podem deixar, Valeu. se não der tempo hoje, né? Porque hoje nosso encontro é curto, podem deixar nos posts ali. Porque quarta-feira nós teremos mais tempo com o Fernando, o Teco, né? Online novamente, porque ele está lá no Recife. E E eu é graças a vou, a e eu vou tentar tecnologia que a gente está. responder. E eu vou tentar responder alguns dos comentários colocados aqui para depois eu entrar lá na live, tá bom? Na quarta-feira nós temos nosso encontro, então. Quarta-feira. Quarta-feira, com a presença Ai, muito mas o especial nosso título é uma pergunta, do não Luiz é uma Farais, outro cara, É, Luiz pensador Farais. muito bacana, que trabalha na Google, teve aqui e Isso. se juntou. Duas semanas depois é clima, aí é para acabar com as esperanças de estarem, eventualmente. E depois, na sequência, já temos uma nova temporada já alinhada com convidados topando, que é Mamíferos, vai ser sobre mamíferos e baleias. Esses mamíferos que estão aqui em Garopaba. As machas, os fêmeos E as e baleias. outros seres. Então, até Abraço para quarta-feira. vocês. Entrou mais um aqui agora, Eu vou tá? O ter que João, desligar, não vou poder continuar agora. Tudo bem, Joyce? Continua É uma bem, pena. a gente tem esse povo aqui, obrigada, tá, Obrigado. Fernando? Até Nos vemos. quarta. Até quarta. Super. Abraço. Tchau. Obrigada. O povo que tá aqui online comentou assim, ó. Ai, cadê? Pera. Gente, ó, tem bastante comentários. O João falou, bacana conversa, trabalho muito importante em desmistificar a IA e o seu papel na nossa sociedade. A barreira é muito grande ainda. Aí o Mano Oliveira, que eu ainda não te respondi lá nos teus comentários, Mano, porque a semana foi uma loucura, mas a gente vai falar contigo. Sim, por conta da filha dele. Ele escreveu assim, ó, chegamos inevitavelmente em um momento que nos tornamos espectadores e não mais protagonistas. Ok, é uma possibilidade. Acho que vai ser as duas coisas. Pontos de vista. Depende de né? momento. Vai ser questão de momento. Danielson escreveu oi. Bem, enfim, alguns comentários assim. E o João, obrigada por compartilhar a conversa. E a Andréia agradeceu. Tá todo mundo agradecendo. A gente agradece também a presença. Eu acho que é só essa era uma demonstração, era uma amostra do que é a fala, o conhecimento prático, o teórico e prático que o Teco Sodré traz, de alguém que está no topo dessa cadeia e que reflete pra caramba sobre o tema, não só faz, mas reflete. O que ele já disse hoje é de um impacto enorme, de um valor enorme. Então, bastante já, imagina. E nos traz portas de, como eu digo, de acesso para conhecimentos e sensações que vão mediar nossos próximos tempos. Então, acho que já está demonstrada a validade desse encontro. Quarta-feira botar para quebrar. O podcast ele serve para isso, gente. Vai acontecer sempre um pouco, uma semana ou no sábado anterior ao encontro presencial aqui no Ginza, no Espaço Café Lounge, para a gente ter uma pitadinha, né? Fazer um aquecimento no assunto, não sem spoiler, conhecer o especialista, é verdade. Agora a gente já pode cortar os pedaços, postar. E chamar vocês que estão aí online para virem quarta-feira, às 7 horas vai ser a recepção, tomar um cafezinho, conversar. 7, agora tá bom que se viu, né? 7h30 a gente começa a filosofar. Sim, quem estiver em outra cidade ou fora da área e tal, vai ter um canal online com a transmissão ao vivo, por favor. YouTube está liberado para o Filomeno. E aí, assim, ó, para vir aqui, o ingresso individual antecipado é R$25, na hora é R$30. E o duplo é R$40, tanto para 2 pessoas quanto para 2 encontros. E na hora é R$50. E o povo que estiver nos assistindo ao vivo, online, pelo YouTube, vai contribuir espontaneamente. Usando o Piques, essa grande inovação tecnológica. Para que o café filosófico viva e perdure em Garopaba, afinal de contas, né, gente? No mundo. No mundo. A gente é regional, a gente local, quer ir mundial. longe, assim. Pessoal, vale a pena, né?
de novo, eu estou aqui processando as coisas que eu escutei, apesar de conhecer e conversar com o Teco há muito tempo, a gente o convidou porque eu já sei do que ele representa. Ele está num grupo de ativação e pensamento em tecnologia do Porto Digital do Recife, que é muito avançado em termos de Brasil e de mundo. Ele topou, que é uma coisa muito legal, a gente conseguiu um tempo desse cara. Luiz Farayan, outro atuante profissional, hoje na Google, profundamente envolvido com inteligência artificial, com o novo chat deles, que é o Gemini. Mais pessoas que certamente vão estar aqui ou vão se juntar a nós, tem muita inteligência instalada aqui na cidade, para se construir mais um momento do Café Filosófico, onde a gente vai provar que no fim do dia o que faz diferença é a inteligência humana mesmo. Humana, né? Não vamos deixar a inteligência artificial Trocas. pensar por nós. Ela vai ser, como tudo, vai ser mais uma camada, vai nos liberar de um monte de coisa que a gente hoje faz e não precisa. Eu quero guardar meu tempo Vai ser de precioso. estimação, né? Eu quero fazer chocolate quente, eu quero fazer pão, eu quero comer pão e beber o chocolate quente. não ficar trabalhando coisas desnecessárias. O Mano deixou aqui, conversa urgente, parabéns. Então a gente quer te ver aqui quarta, viu, Mano? A gente fala hoje lá no Raiz também. Beijo, obrigada, gente. Segue a gente, compartilha aí. Eu não sei, tem mais alguma coisa pra dizer? Não, nem eu. Então, bye. Tchau. Até a quarta-feira vemos vocês, presencial ou online. Ó, esquenta o café.